magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai pra nossa parte 4 do filme, contando os acontecimentos após o fim do anime, utilizando o mangá de Black Clover. Agora a gente vai ver a grande batalha envolvendo o último membro da tríade e também acontecimentos que podem mudar a vida de Asta, Yuno e Noelle pra sempre. Depois desse grande filme, teremos apenas mais um pra encerrar toda a história. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o seu likezão, se eu gostei, é super importante, super vai ajudar o canal, vai ajudar demais, então deixe o seu like. O link de todos os filmes vai estar aí na descrição em ordem pra você assistir ou compartilhar com os seus amigos, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com Asta com seus olhos brilhando, completamente emocionado e animado também. Ele dizia que a Noelle era incrível, o que a gente realmente estava vendo, todo o seu novo poder. O capítulo também nos dizia o seguinte: este é o último nível divino, como vai terminar essa batalha? E então a gente vê que Noelle estava usando pela última vez o nível divino ao lado de Undine e ela seguia o seu confronto, ela ia diretamente em direção à Megícula. A maga, sem nem mesmo olhar pra trás, afinal estava extremamente focada, gritava a Asta para que ele, por favor, cuidasse da Loropética enquanto ela estava continuando este confronto. E Asta então logo dizia que ia entendido, ele iria fazer isso para Noelle acabar com aquele demônio. Neste momento a gente via que Noelle seguia voando em direção à sua adversária, enquanto ali víamos também o exército demoníaco de Megícula enfrentando todos os cavaleiros criados com a magia de Ryu. E então Undine já avisa para Noelle que elas não têm energia suficiente para enfrentar todo esse exército adversário, dessa forma então elas não poderiam lutar ali. Porém, neste momento a gente viu uma outra magia surgindo, a magia de pintura Imperador de Valhalla. Um grande gigante surgia, um grande cavaleiro gigante criado com a magia de pintura, e ele passava a derrotar vários e vários dos aliados de Megícula com um único ataque mágico também criado pela magia de pintura. Este era o poder de Ryu, que agora seguia extremamente empolgado utilizando o poder máximo que tinha. Ele dizia que o nível divino de Noelle e também os ataques de anti-maldição de Charlotte Rosalee eram extremamente cruciais para esta batalha, então por isso ele iria apoiar a elas com tudo que ele tinha, dando toda a sua força. Vimos que também Charlotte Rosalee estava ali se esforçando, dando tudo de si. Ela dizia que ainda podia lutar e dessa forma ela utilizava um outro poder mágico, utilizando a sua verdadeira magia de espinhos. Agora ela criava a bela lança de batalha Escarlate, uma lança gigantesca com suas rosas vermelhas, e ambos a lança gigantesca de Charlotte Rosalee e também o grande guerreiro de Ryu partiam em direção a todos aqueles adversários, permitindo que Noelle continuasse avançando. Os magos de Clover estavam apresentando cada vez mais poder e Megícula logo notava isso. O demônio começava a dizer que realmente dessa forma ela via que os seus adversários eram capazes de evoluir durante uma batalha. E então, enquanto seguia com seus ataques usando seu poder mágico, Megícula dizia que já imaginava algo assim. Ao utilizar todo o seu poder e mandar um exército ainda mais poderoso, ela dizia que os humanos eram realmente criaturas muito divertidas para se brincar. E a gente via que a força dos magos trazidos de volta à vida com o poder de Megícula se tornava cada vez maior, enquanto eles também pareciam estar agora gigantescos. Víamos um grande ataque. O poder de Megícula parecia neste momento superar os poderes de Ryu, isso quando se trata da magia que ele havia lançado anteriormente, e o gigante fortalecido com a magia de aço e com a magia de sangue estava passando por cima de todos os adversários naquela batalha. Neste momento Ryu fica completamente preocupado e ele começa a gritar pelo nome de Noelle. Enquanto isso, a maga do reino de Clover seguia tentando avançar. Ela tentava com tudo que tinha passar por aqueles adversários sem precisar enfrentar uma batalha. Porém, seria impossível passar por esse gigante. Pelo menos era isso que Megícula esperava. Isso porque em apenas um instante, apenas um piscar de olhos, um grande raio passa em alta velocidade ao lado de Noelle. Este era Luke. E sim, ele havia o destruído com apenas um único movimento. Ele destruiu o gigante criado por Megícula. E ele simplesmente fez isso com um único chute. Neste momento, Noelle fica completamente feliz, completamente alegre por ver o Luke ali. Ela então chama por seu nome e agora sabia que poderia seguir o caminho até o demônio de ranking superior. Mesmo assim, Megícula com certeza continuaria as tentativas de ataque. Vemos então neste momento que Luke olha para trás em direção a Noelle e ele então diz que vai limpar todo o caminho para ela. Então ela só precisava o seguir sem precisar gastar nenhum poder mágico. Ele dizia que iria cuidar de qualquer adversário que ousasse surgir no caminho. E é então que o Ryu fica muito mais animado. Ele diz para todos que eles estão fazendo um ótimo trabalho e então diz que eles estavam deixando cada vez mais inspirado. E quanto mais inspirado, mais sorte ele ficava. A gente via então que prosseguiu os ataques de Ryu e de Charlotte Rosalee também. E é neste momento, em meio a todos aqueles ataques, que a gente ouviu uma voz dizendo que um outro guerreiro da magia de raio, da magia de relâmpago, seria extremamente útil neste confronto. E é então que a gente vê uma grande explosão deste poder. Um raio gigantesco passa a destruir completamente todos os adversários à sua volta. E este raio estava vindo de um mago que agora se erguia. Gaja conseguiu se levantar, e apenas levantando a sua mão ele conseguiu emanar muito poder. Poder o suficiente para acabar com todos os adversários que estavam ao seu redor. Tudo isso com muita tranquilidade. Olhando para sua mão, olhando para o seu corpo e todos os seus ferimentos, ele dizia que agora estava praticamente sem vida. Porém,
mesmo assim, ele dizia que por algum motivo sentia que ainda podia seguir lutando pela senhorita Loropeska. E então, neste momento, olhando para os magos ao seu redor, ele os agradecia pela oportunidade que havia recebido. Enquanto isso, o Asta, voando na espada de antimagia e observando tudo de longe, dizia que todos aqueles magos eram realmente muito incríveis. Vemos também que Luke e Noelle estavam se aproximando de onde estava Gaja, e então Luke, muito animado, começa a gritar pelo nome do seu sensei. Eles poderiam lutar juntos mais uma vez, e então, neste momento, Luke e Gaja ficam lado a lado. Eles se aproximam e estavam prontos para mais um combate. A dupla da magia eletrizante iriam lutar juntos, e então, neste momento, a gente via Luke extremamente animado, sorrindo muito, dizendo: vamos acabar com eles. E então Gaja, extremamente sério, apenas responde que sim, eles iriam seguir juntos este confronto. E a gente realmente vê isso acontecendo em apenas um instante. Um raio gigantesco surge. Eles passam a destruir completamente todos os rivais que estavam naquele caminho. Boa parte daquele exército foi completamente destruído por apenas um único ataque em conjunto. Essa era a força de Ryu e Gaja, com a magia verdadeira, que não só destruía aqueles aliados, mas seguia inclusive em direção a Megícula, até que realmente conseguiu atingir o demônio de ranking superior. E depois disso, Megícula nem mesmo teve tempo para piscar. Em apenas um instante percebia que Noelle já estava ali à sua frente, pronta para executar mais um grande ataque. A maga do reino de Clover pressionava Megícula, que estava tentando se regenerar do último golpe, com toda a sua força. Mesmo assim, o demônio de ranking superior ainda era capaz de utilizar a sua magia de maldição, e com essa magia, era capaz também de segurar a espada divina de Noelle, que mesmo assim ficava insistindo. Noelle dava tudo de si, ela utilizava toda a sua força, ela dava todo o seu poder. Mesmo assim, Megícula, enquanto se regenerava, dizia que ainda estando com seu corpo em um estado imperfeito, era extremamente surpreendente que Noelle havia conseguido chegar até ali. Porém, era apenas até ali. Todos os magos observavam os esforços de Noelle. Asta, Luke, Charlotte, Ryu, Gaja, todos eles viam como a maga estava dando tudo de si. Porém, Megícula parecia que agora Noelle havia chegado ao seu limite e não poderia fazer mais nada. A maga continuava insistindo, mas Megícula acreditava que iria a vencer. A gente viu toda a força de Noelle, que estava dando tudo de si naquele último ataque. Porém, neste momento acontece algo que a surpreende. Algumas penas metálicas passam a cair ao seu lado. E isso obviamente chama a atenção de Noelle, pois ela reconhecia este poder. Vemos uma fortaleza metálica se formando em volta de Noelle, também atingindo Megícula, protegendo a maga e também impedindo em partes os poderes do demônio de ranking superior. Essa era a chegada de um outro mago, que dizia que mais uma vez este demônio tinha a coragem e a audácia de se mostrar à frente de sua família. Víamos muita surpresa no olhar do demônio Megícula. E então ali, voando sobre uma águia de Mercúrio, vemos Nozel mostrando todo o seu poder e atacando um demônio de ranking superior. Ele estava extremamente furioso e agora dizia que estava aguardando por muito tempo até a chegada deste momento onde se vingaria de Megícula. O capítulo se inicia algum tempo no passado. Nozel estava desesperado, carregando Noelle e gritando pela sua mãe. A Ser Silva havia acabado de enfrentar Megícula e Vânica, e depois dessa batalha, havia sido amaldiçoada pelo demônio da magia das maldições. Nozel sentia que não havia nada que ele pudesse ter feito. Ele não teve força para ajudar sua mãe naquele momento. E depois daquela batalha, por estar amaldiçoada, a Ser Silva foi ficando cada vez mais fraca, e os resquícios da maldição sumiram completamente. Todos sabiam que a Cier estava muito mal, mas ninguém sabia o motivo. O resto da família não sabia o porquê, e todos passaram a acreditar que foi por causa do nascimento recente, do parto de Noelle. Além disso, Nozel ainda dizia que, como uma reação secundária à maldição de sua mãe, ele acabou também sendo amaldiçoado. Se ele falasse qualquer coisa que relacionasse o fim da vida de sua mãe com o demônio Megícula, Nozel também perderia sua vida. E além disso, a mesma maldição também iria cair sobre a pessoa que ele ousou falar qualquer coisa sobre o que aconteceu. Dessa forma, a maldição se espalharia cada vez mais. Nozel então não pôde falar nada pra ninguém, mas ele sentia que precisava fazer alguma coisa. Era sua mãe que estava ali. Ele precisava encontrar uma maneira de acabar completamente com aquela maldição e a salvar. Nozel acreditava nisso. Porém, sua mãe, a Ser Silva, com o passar do tempo e vendo seu filho se esforçando sempre, ela dizia que Nozel já tinha feito bastante. Se ele seguisse dessa forma, acabaria colocando sua própria vida em risco, e ela jamais iria querer que isso acontecesse. Nozel tentava dizer à sua mãe que ele queria continuar. Ele dizia que iria ficar mais forte para salvá-la. Porém, a Cier dizia que ficar forte não era nada fácil, mas ela tinha uma certeza, uma grande certeza e única também, de que ele e os seus irmãos, todos eles ficariam muito mais fortes algum dia. Ela tinha certeza disso e para isso precisava que Nozel vivesse. A Cier Silva, mesmo estando muito mal, sorria enquanto dizia isso ao seu filho.
filho. E então, depois de um ano, ela acabou perdendo a sua vida por causa da maldição. Nozel então dizia que apenas pôde assistir sem fazer nada, sem conseguir a ajudar. Isso afetou a todos, toda a família de Nozel estava muito triste com o acontecimento. Ele então, enquanto pensava nisso, em tudo que havia acontecido, só dizia que precisava ser forte. Ele tinha que conseguir poder se tornar forte para que um dia ele pudesse vencer ao inimigo que acabou tirando a vida da sua mãe e a vingar. Não só isso, como ele também precisava mais do que tudo proteger aos seus irmãos. Com o passar do tempo, então ele observou Nebra e Solid ficando mais fortes, porém ao mesmo tempo ele sabia que eles não tinham chance alguma contra Megícula. Já Noelle, bem, ela pedia para que seu irmão a ensinasse a usar o seu poder mágico. Ela não era capaz de controlar a sua própria magia, e isso fazia Nozel pensar que ela jamais se tornaria forte o suficiente para isso, então seria melhor que ela não se intrometesse nessa batalha. Ele não queria ver a sua irmã em perigo. Ao mesmo tempo, ele buscava sempre afastar Noelle dele. Ele dizia que ela jamais seria forte e que ela jamais deveria entrar em um campo de batalha. Não só isso, como ele dizia que a sua irmã era uma falha. Enquanto dizia essas coisas horríveis, ele pensava que não queria que a sua irmã passasse pelo perigo e pelo caos que ele e sua mãe passaram. Ele pensava que não queria que ela fizesse parte dessa luta, pois nunca seria forte o suficiente. Não só isso, como ele se tornava uma pessoa cada vez mais horrível para Noelle. Ele a questionava por que ela precisou nascer, afinal, ao nascer, ela tirou a vida de sua mãe. E enquanto dizia isso, ele também pensava que não. Na verdade, ele só conseguia pensar que a culpa havia sido toda dele. E agora, por não poder fazer nada, ele estava completamente desesperado em ter que perder alguém importante de novo. Ele dizia que era um covarde e não tinha confiança ou determinação nenhuma. Ele não tinha o que era necessário para proteger alguém. E por este motivo, Nozel dizia que chegava ao ponto dele não merecer se envolver e fazer parte da vida de nenhum deles. Ele dizia que precisava ficar forte, precisava ficar muito mais forte. Ele precisava ser forte o suficiente para se tornar o rei mago do reino de Clover. E então esse se tornou seu maior objetivo. Ele dizia também que não podia ser derrotado. Ele não podia perder sua vida em uma batalha. Ele precisava ficar muito mais forte e seguir lutando contra todos os inimigos, inclusive aqueles que possuíam poderes malignos. Ele precisava fazer isso e ficar mais forte para um dia que já estava predestinado em sua história. Um dia que algum tempo depois chegou. E este dia havia chegado junto à reunião dos capitães do reino de Clover, onde haviam se encontrado após a derrota de Yami Sukehiro e William Vengeance. Eles haviam sido levados para o reino de Spades. Não só isso, eles haviam sido levados por poderosos demônios, Megícula e seus aliados. Naquele momento, Nozel sabia que aquele tempo havia chegado, o momento em que ele tanto aguardou. E então ele realmente foi àquele lugar, o castelo de Spades, onde venceu diversos discípulos da Tríade, enquanto observava o movimentar da árvore de Cliforte e o crescimento do poder demoníaco. Nozel sabia que a sua batalha estava ali. E então, naquele lugar, agora já no presente, ele dizia que precisava agradecer a todas aquelas pessoas por estarem ali, por estarem participando daquele confronto. Charlotte Roselei, Ryu, Asta, Luke e também Gaja. Todos eles estavam lutando por aquele momento. E então, agora, tudo que ele havia feito até este momento, por tudo que ele havia passado até hoje, foi para este dia. Nozel estava voando frente a Megícula. E ele não só havia protegido Noelle com seu poder mágico, como também estava frente a frente com um demônio superior que sempre aguardou. Ele dizia que finalmente este dia havia chegado, até que enfim. O demônio Megícula mostrava surpresa ao ficar olhando diretamente para Nozel. E então, naquele ponto, ele pensava que tudo que ele havia passado em toda a sua vida foi para este ataque. E então, olhando a Megícula, dizia: finalmente nos encontramos novamente. Nozel então agora contudo atacava o demônio de ranking superior, uma sequência de ataques mágicos com o seu poder, com a sua magia do Mercúrio. Ele estava destruindo absolutamente tudo. Enquanto seguia recebendo os ataques mágicos de Nozel, Megícula questionava se era isso que os humanos chamavam de uma reunião tocante. Porém, depois disso, o demônio de ranking superior, que seguia ainda sendo atingida pelas magias, pedia desculpas a Nozel, mais como uma forma de brincar com ele. Megícula dizia que os demônios não possuíam essas emoções inúteis, e isso deixava Nozel cada vez mais furioso e aumentando ainda mais a intensidade dos seus ataques. Ele pensava em sua mãe, dizendo que ele havia nascido com o poder, com a força da magia de aço, ao mesmo tempo que possuía a calma e a suavidade da magia de água. Então, neste momento, unindo estes poderes, Nozel dizia que Megícula não deveria nem mesmo imaginar que seria capaz de escapar, de esquivar de um dos seus ataques ou bloquear suas técnicas. E neste ponto, Megícula percebia isso. O seu sangue estava fervendo, assim como o aço estava realmente atingindo o demônio de ranking superior. Naquele ponto, víamos que o poder de Nozel era forte o suficiente para destruir o corpo físico de Megícula. Ele havia conseguido superar completamente as expectativas do demônio de ranking superior, mas Megícula ainda dizia que ainda assim
porém, não seria o suficiente para destruir o coração de um demônio de ranking superior. Era um poder que poucos humanos poderiam alcançar. E enquanto seguia atacando com tudo que tinha, Nozel pensava que ele estava enganado, que ele estava muito errado. Ele não deveria ter tentado afastar Noelle das batalhas, e nem mesmo pensar que ela não poderia ser forte. Noelle, na verdade, deveria ter ficado forte ao lado dele. Juntos eles seriam mais poderosos. E assim, com tudo isso, Megícula estava prestes a presenciar a vitória dos humanos que jamais iriam se render. E agora a gente via que realmente Noelle era capaz de golpear com sua forma divina ao coração de Megícula e o que restou do seu corpo físico. Ela gritava o nome daquele demônio, e então, com tudo isso, víamos Megícula sumindo ao ar. Megícula dizia que teve muito cuidado com o decorrer do tempo em seu plano, e isso permanecia até este momento. Megícula jamais imaginava a derrota por humano. Megícula então percebia que havia presenciado o verdadeiro poder da humanidade, e então tínhamos o fim do demônio de ranking superior. Naquele momento víamos o fim da forma divina de Noelle e também o poder mágico de Nozel chegando ao fim. Os dois estavam indo em direção ao chão. O que eles não imaginavam era que a derrota de Megícula iria libertar as almas que foram amaldiçoadas por aquele demônio. Dessa forma, víamos uma manifestação de Acer Silva, que teve força o suficiente para por alguns segundos conseguir abraçar os seus filhos e dizer que eles realmente ficaram muito fortes. Naquele momento, nem Noelle nem Nozel podiam imaginar o que estava acontecendo, mas eles só sabiam que precisavam agradecer por aquela oportunidade enquanto derramavam suas lágrimas de emoção. E assim, a gente chega ao fim do capítulo 303 de Black Clover. O capítulo se inicia no Reino de Spades, no local onde havia acabado de acontecer a grande batalha entre Noelle e seus aliados contra Megícula, o demônio de ranking superior. Diversos magos que foram trazidos de volta à vida pelos poderes de Megícula agora iam diretamente ao chão com o fim daquela magia, enquanto todos os magos viam que agora a sua vitória já era possível. Víamos Asta voando com a espada de anti-magia, e em seus braços estava a rainha Loropética, que agora neste momento estava com as suas maldições sendo completamente dissipadas. As magias de Megícula, que anteriormente haviam tornado a princesa em um demônio, agora iam embora. E percebíamos que Asta nem mesmo havia notado isso. O que mais o importava neste momento era sua felicidade por ver que Noelle realmente havia conseguido. Ele então gritava, comemorando junto a ela. E enquanto isso ele percebia que Loropética estava acordando. Ele olhava para ela, que abria seus olhos lentamente, dizendo que finalmente ela estava despertando. E é então neste momento que os dois começam a se encarar. Leva alguns segundos para eles entenderem o que estava acontecendo ali. Loropética havia acabado de perceber o que as maldições haviam feito com sua roupa, e então pedia desculpas por isso. E enquanto isso, Asta dizia para ela não se preocupar porque ele não tinha visto nada. Porém, em apenas um segundo, o garoto da antimagia já estava do outro lado do castelo. Noelle havia chegado ali muito rapidamente e já havia socado Asta para o mandar para muito longe. Ela gritava com ele perguntando o que ele pensava que estava fazendo, enquanto Asta respondia que não havia feito nada. Porém, Noelle em apenas um instante já deixa Asta de lado. Ela estava mais preocupada com Loropética, ela estava muito feliz de vê-la bem. Noelle salta rapidamente para abraçar Loropética, enquanto vemos Ondine também indo o mais rápido possível em sua direção, gritando que estava muito feliz de ver que Loropética havia sobrevivido. A Ondine neste momento não era capaz de usar nem um pouco de poder mágico, e então obviamente Loropética também estava feliz em ver as duas. A gente também via o retorno de Asta. Ele voltava perguntando para Noelle por que ela tinha batido nele, e Noelle então dizia para ele ficar quieto. Depois disso, Noelle olha para trás e começa a pensar um pouquinho. Ela se vira instantaneamente quando vê o Asta, que não entende exatamente nada do que estava acontecendo. Noelle em seus pensamentos se perguntava o que ela deveria fazer. Ela estava por muito tempo sem poder ver o Asta, e agora finalmente eles estavam frente a frente. Porém, ela ficava extremamente envergonhada de estar com ele e não conseguia nem mesmo olhar no rosto. Enquanto isso, Asta perguntava o que estava acontecendo com ela. E então, novamente ela golpeia o Asta, o mandando para muito longe, dizendo que não estava acontecendo absolutamente nada. Ao mesmo tempo, a gente via Nozel, que também estava se aproximando de Noelle. Ela começa a olhar para o seu irmão, que também não diz nada. Noelle chamava por ele e ele só conseguia ficar parado, dizendo que agora que a maldição havia acabado, ele poderia dizer qualquer coisa para Noelle. Porém, agora ele dizia que não fazia ideia do que poderia falar para ela. Neste meio tempo, um pouco atrás deles, a gente via que estava Charlotte Rosalie e também Ryu. O pequeno mago pedia desculpas para Charlotte. Ele dizia que o efeito do seu feitiço já estava chegando ao fim. E então ele começava a pensar que ele ainda não havia conseguido chegar na sua obra-prima suprema, a sua obra definitiva. Ele realmente pensava que a sua magia de pintura não era boa o suficiente. E então Charlotte, bem séria, tentou acalmar. Ela perguntava o porquê dele estar se desculpando. Ela dizia que conseguiu seguir lutando, conseguiu fazer tudo o que fez graças a ele. Então, com tudo isso, ela tinha certeza que agora eles poderiam partir em paz. Neste momento, a gente via Loropética percebendo que Gaja estava bem. Ele havia se levantado e então ela corria em sua direção. Gaja então também começava a andar em direção à sua rainha. E ele estava realmente muito feliz em a ver. Víamos um grande sorriso no rosto de Gaja. E então
então ele realmente começava a dizer que estava muito feliz, porém antes de terminar sua frase, Gaja foi diretamente ao chão. Os efeitos da magia de Ryu chegaram ao fim, e dessa forma, sua vida também estava para chegar. Loropetka então fica completamente assustada com o que estava presenciando, e logo depois disso, Ryu e Charlotte Roseley também iam ao chão graças ao ataque de Megícula. Todos os três só se mantiveram bem naquele confronto graças aos poderes da magia de Ryu. Todos agora estavam extremamente assustados, Noelle demonstrava pânico em sua expressão. Presenciávamos agora todos gritando por Gaja, pela Capitã Charlotte Roseley e pelo Capitão Ryu. Eles estavam agora no chão junto com todos os adversários que anteriormente haviam derrotado. Porém, Loropetka não podia aceitar isso. Vendo o estágio em que eles se encontravam, ela tenta imediatamente utilizar a sua magia de água para utilizar a magia de cura. Ela os deixa envolto de água, mesmo assim percebia que não era capaz. Loropetka estava entrando em desespero. Ela então começava a chorar, ela estava em desespero. Loropetka dizia que a sua magia não era capaz de curar ferimentos como aquele. E então, ela também dizia que todos eles lutaram para salvar e agora ela não pôde fazer nada. Asta também estava em desespero, ele estava suando frio. E ele já sabia que a sua Metsuma no Tsurugi não podia fazer nada com ferimentos como aquele. Ele então se perguntava se não tinha nada que todos eles juntos pudessem fazer. E então, Noelle, assustada, pensava no mesmo. Ela dizia que isso não podia estar acontecendo. Eram pessoas que trabalharam duro para fazer o certo. Noelle dizia que eles não podiam deixar que todos perdessem a vida dessa forma. E então a gente via Knight surgindo das sombras. Ele então dizia que não existia nada que eles pudessem fazer por aqueles três. Olhando os esforços de Loropetka, ele dizia a Asta e para Noelle que eles haviam vencido um demônio de ranking superior, um demônio supremo. E isso deveria ser o suficiente para todos eles. Asta então chamava pelo seu vice-capitão. E então, bem sério, Knight começava a dizer que as pessoas que fazem o certo nem sempre são recompensadas por isso. Essa era a realidade do mundo. E enquanto dizia isso, ele pensava que realmente ele gostaria que aquelas pessoas fossem recompensadas. Ele realmente gostaria que o mundo fosse diferente. E então, neste momento, a gente vê o Luke chamando por ele. Depois disso, o Luke diz que sim, ele já sabe, ele já fez o que eles haviam pedido. Ele trouxe aquela pessoa, porém, não existia nada que ela pudesse fazer. Mesmo assim, a gente via Noelle bem séria. Ela dizia que sim, e neste ponto ela começava a sorrir bastante. Vemos então um Grimório efetuando um poder mágico. Aquele Grimório já chegava executando uma grande magia. E então, Noelle gritava que era Mimosa e ela com certeza podia. Vemos então Mimosa em sua transformação, com a magia verdadeira de flores. Ela estava bem séria naquele momento e sabia o que devia fazer. Mimosa começava a gritar que não iria permitir que ninguém ali perdesse sua vida. E então, neste momento, ela já ativa sua magia de planta verdadeira. Uma grande quantidade de plantas e flores cercam todo aquele lugar, principalmente onde estavam os três magos. E então, em apenas um instante, Knight percebia que todos eles estavam se regenerando. Em apenas alguns segundos, vimos que Gaja estava flutuando. Noelle então dizia que eles poderiam fazer toda a realidade mudar. Afinal, este era o verdadeiro significado da magia. E então, neste momento, vimos Charlotte Roseley, Ryu, Gaja, todos eles já estavam de pé. Todos eles já estavam bem. E então, em apenas um instante, vimos Loropetka completamente emocionada, gritando por Gaja. Vimos o Asta muito emocionado, gritando pela Capitã Charlotte Roseley e pelo Capitão Ryu também. E ele também gritava muito pra Mimosa, dizendo que ela era incrível. Depois disso, a gente via Loropetka pedindo muitas desculpas ao Gaja, dizendo que ele fez tudo pra protegê-la e ela não pôde o salvar. E ele então pede pra que, por favor, ela pare. Ele dizia que aquele era o seu dever como guardião espiritual. Porém, Noelle dizia que achava que eles deveriam começar a dizer outras coisas. E então Gaja para pra pensar um pouco. Ele pensa um pouco no que Noelle havia acabado de dizer, e então ele se aproxima de Loropetka dizendo eu te amo. Loropetka neste momento fica sem reação. Ela só consegue ficar olhando pra Gaja, ao mesmo tempo que todos os magos estavam ali também. Eles não esperavam por isso, eles estavam realmente extremamente surpresos. E então, neste momento, Gaja começa a dizer que não estava falando como uma rainha. Ele dizia que Loropetka era a mulher que havia levado seu coração. E então, neste momento, ela fica completamente envergonhada e ela não sabia como reagir, não sabia o que fazer. Noelle, neste momento, começa a gritar de surpresa. Loropetka ainda não sabia o que fazer. Enquanto isso, Gaja se perguntava se ele havia dito algo errado. Ao mesmo tempo, a Undine já estava indo em direção ao Gaja, dizendo que a Loropetka era só dela. Porém, ela pensa um pouco e diz que talvez, se for o Gaja, neste momento a gente vai para um outro lado, onde vimos que Nozel ainda estava tentando se aproximar de Noelle. Ele dizia que tudo isso era bem irritante, porém, ele tinha que agradecer a uma pessoa por Noelle ter se tornado tão forte assim. Tudo isso teria sido graças ao Capitão Yami Sukehiro, que acreditou nela. E então ele dizia que precisava o salvar, não importa como. Neste momento, observando todos os magos que estavam ali, a gente viu o Knight dizendo que eles realmente ficaram muito fortes, mais fortes do que ele poderia sonhar que fosse possível. E agora faltava apenas um único membro da tríade para ser derrotado. Mas Knight dizia que o último membro. Porém, antes dele terminar sua frase, a gente vai para um outro lugar. A gente volta a alguns momentos no passado. A gente viu Langris ao lado de Yuno, que estava voando, enfrentando
enfrentando Zenon, que também voava. Eles estavam ali, apenas os três, numa parte completamente destruída do castelo. E então Zenon, bem sério, dizia que já havia perdido tempo demais enfrentando esses dois magos, e então ele precisava agora trazer um fim pra tudo isso. Zenon acreditava que podia vencer os dois neste momento, e a gente via que Langris realmente estava achando aquela batalha extremamente difícil. Ele não sabia mais o que fazer e então perguntava pro Yuno se ele tinha alguma ideia, como eles podiam continuar aquele confronto. Neste momento, víamos Yuno chamando pelo nome de Langris e depois disso, ele pede para que Langris dê a ele apenas 3 minutos. Com isso, ele iria utilizar um último ataque. O seu próximo ataque iria acabar com aquele confronto de uma vez por todas. O vice-capitão do Alvorecer Dourado. E realmente, a gente já começa o capítulo com o Yuno pedindo pelos 3 minutos ao Langris. Ele dizia que precisava deste tempo para acabar com essa batalha com o seu próximo ataque. Ali a gente viu Langris bem sério, afinal ele sabia do poder de Zenon. E enquanto isso, a gente via que o Yuno estava pensativo. Ele dizia que para aumentar o seu poder mágico para uma batalha contra este inimigo, ele realmente vai precisar aumentar a sua mana, e para isso também precisava de mais tempo. Dessa forma ele não vai conseguir se defender, e assim então ele depende completamente de Langris. Esta era a única possibilidade que os dois tinham de conseguir realmente vencer Zenon, que estava ali, extremamente poderoso. Acontece que então, enquanto Yuno olhava para Langris, ele pensava que aquele garoto teria que atuar como uma distração, tudo isso para proteger Yuno. Porém, em todo caso, o autor deixava uma nota dizendo que até agora, no desenvolvimento dessa batalha, Langris só conseguiu escapar dos ataques do Zenon porque teve a ajuda do Yuno. Porém, agora ele teria que conseguir fazer tudo isso sozinho, com uma diferença gigantesca de poder. Neste momento víamos os dois extremamente sérios, tanto Langris quanto Yuno. Eles tinham que fazer aquilo, eles tinham que conseguir aqueles 3 minutos, era a única forma de vencer, eles não tinham nenhuma outra opção. E neste momento então a gente via que Yuno estava suando frio, mesmo assim ele se esforçava para sorrir enquanto desafiava Langris. Ele questionava se aquele garoto realmente tinha a mais poderosa magia espacial do reino de Clover. Se ele realmente é tão poderoso quanto diz ser, era hora de mostrar isso. Yuno dizia a Langris, que também tentava sorrir enquanto suava frio, que basicamente aquele garoto jamais deixaria alguém como Zenon vencer. E então depois disso a gente via que Zenon já estava esperando por muito tempo. Ele dizia que agora já podia acabar com os dois e depois disso ele passava a atacar. A gente via que ele estava utilizando apenas a sua magia óssea fortalecida para atacar diretamente aos dois. Neste momento a gente via Langris pensando em como continuaria o confronto. Ele estava dentro do espaço absoluto do Zenon, e ali a grande maioria dos magos não é capaz de utilizar o seu poder mágico. Porém, aqueles que possuem muito poder, que possuem muita mana, eles realmente são capazes de fazer. Yuno era alguém abençoado pela mana, ele tinha muito poder mágico e conseguia continuar aquele confronto. Porém, existia mais. Magos com magias espaciais também eram capazes, e isso se utilizar o poder da Mana Zone. Um poder que Langris agora ativava, surpreendendo Zenon completamente. Zenon olhava extremamente assustado, afinal não esperava nenhum tipo de resposta. Enquanto isso, víamos a magia óssea sendo completamente destruída ou enviada para um outro local sempre que se chocava na zona de mana de Langris. Aquele poder estava sendo pressionado, e a gente via que Zenon insistia em diversos ataques que não tinham efeito nenhum. Eles continuavam sendo mandados para bem longe. Enquanto isso, Langris se esforçava para se manter lutando. Zenon então estava bem sério naquele momento enquanto observava. Ele estava percebendo que Langris havia criado um próprio espaço dentro do seu espaço absoluto. Dessa forma, ele estava conseguindo passar por cima da sua magia espacial. Neste momento víamos Yuno novamente. Ele estava bem feliz com aquele resultado, por mais que ainda não tenha absorvido toda a mana que ele necessitava. Ele dizia que realmente parecia que depois de tudo, Langris era capaz. E isso o deixava impressionado. Enquanto isso, Langris bem sério, dizia que realmente era irritante ver a falta de respeito que o seu calouro se dirigia a ele. Neste momento a gente tem um pequeno flashback. Langris pensava que desde o momento em que o Yuno entrou no seu esquadrão, ele realmente se achava bastante, ele era arrogante. Porém, as habilidades de Yuno realmente sempre foram surpreendentes. Por esse motivo, Langris não conseguiu o odiar, afinal existiam similaridades entre eles. Porém, Langris tinha certeza, ele jamais iria perder contra Yuno. Ele dizia que tinha certeza que alguém como Yuno jamais conseguiria o superar. E neste momento a gente voltava pro presente, onde Langris continuava se esforçando com a sua magia espacial. Ele recebia todos os ataques de Zenon para impedir que qualquer ataque pudesse se aproximar do Yuno. Ele estava dando tudo de si ali. A gente via que Langris estava realmente passando do limite. E neste momento a gente via Zenon, que também estava bem impressionado. Ele dizia que era incrível que Langris suportasse aquilo, porém não existia nenhuma maneira que ele pudesse contra-atacar dessa forma. Não existia nenhuma magia que os dois pudessem utilizar que fosse realmente capaz de o derrotar. E neste momento a gente via que Langris continuava ali. Ele continuava recebendo
vindo todas aquelas flechas, enquanto pensava que o poder mágico de Zenon era enorme, era gigantesco, não tinha como ele escapar por muito tempo. Então ele dizia que o Yuno precisava se apressar para terminar logo com isso, enquanto o Yuno dizia que estava no processo, ele estava trabalhando para isso acontecer. Neste momento a gente tem um pouco mais de pensamentos do Langris. Ele pensava que antes acreditava que a sua magia espacial fosse invencível, independente de qual esquadrão que ele entrasse, ele sempre iria se tornar o mais forte rapidamente. Langris indiscutivelmente sempre teve muito poder, porém o Yuno tinha um poder diferente. O Yuno tinha uma força que não era voltada apenas nele mesmo. Enquanto ele seguia se fortalecendo e sendo competitivo, tentando superar todo mundo, isso inspirava a todos os outros a também se tornarem mais fortes para não perder para ele. Dessa forma, Langris dizia que era bem frustrante, porém ele tinha que admitir, era o Yuno. Para ele, o Yuno realmente era o mais forte. Então, com tudo isso, Langris olhava seriamente para o Yuno, que estava ali tentando acumular a sua energia, e que também estava sério naquela batalha, pois o Langris estava se comunicando como se estivesse se despedindo. Ele via agora o Langris sorrindo, enquanto dizia que com certeza era o Yuno, o vice-capitão do Alvorecer Dourado. Era ele que tinha o poder para guiar o esquadrão. Afinal, para Langris com o Yuno, todos queriam se fortalecer mais e mais. E então, neste momento, a gente via que Langris continuava ali, utilizando todo o seu poder mágico para defender Yuno e defender a si mesmo de Zenon. Mesmo assim, o seu tempo estava acabando. Então, frente a um poder assustador como o de Zenon, não tinha mais o que ele fazer. Era como se as emoções, sua força, nada lhe fizesse sentido. E é então, neste momento, que vemos uma explosão. O poder espacial de Langris foi superado pela magia de Zenon, que realmente consegue o atingir. Aquelas flechas formadas pela magia óssea realmente conseguem chegar até o garoto. Zenon, então bem sério, começa a dizer que a única verdade naquele local é que ele era muito mais forte do que qualquer mago do reino de Clover. Isso era a única coisa que importava. E então, neste momento, a gente via Langris se esforçando para um último movimento. Ele impulsiona todo o seu corpo para saltar em direção a Zenon, enquanto ainda tinha um resquício de sua magia espacial. Ele dizia que mesmo assim não importava o que ele dissesse, não importava o que o seu oponente fizesse, eles jamais iriam desistir. E então, em apenas um instante, a gente viu os dois frente a frente, Langris e Zenon. Naquele momento, Langris, bem ferido, começa a dizer algo que surpreende a Zenon. Ele começa a dizer que eles jamais seriam parados, independente do que acontecesse, porque eles eram do esquadrão mais poderoso do reino de Clover, o Alvorecer Dourado. Nesse momento, víamos Langris sendo atingido. Porém, também víamos um sorriso. Aquele era Yuno, que dizia que parecia que realmente Langris havia conseguido. Yuno dizia que, como imaginava, Langris era um mau perdedor. E então, naquele momento, ele ativava sua magia espiritual da criação de vento, o espírito de Euros. E agora, ele criava uma nova transformação de nível divino para acabar com Zenon de uma vez por todas. Neste momento, a gente via o mago do reino de Spades completamente assustado. E também chegamos ao fim do capítulo 305 de Black Clover. O capítulo se inicia com o Yuno utilizando do arco de sua nova transformação, o espírito de Euros. Ele apontava aquele arco e flecha mágico da magia do vento em direção a Zenon. Yuno estava extremamente concentrado até o momento onde ele realmente lança aquele poder. Vemos então um grande flash de luz enquanto Yuno se agarrava à última esperança para vencer Zenon. E este pequeno resquício de esperança que soprava como vento realmente foi capaz de mudar o destino de todos ali. Víamos que Zenon realmente havia sido atingido pelo poder mágico do Yuno, um poder tão grande que foi capaz de abrir um buraco na armadura indestrutível de Zenon. Naquele momento, o último membro restante da tríade agora abria seus olhos em desespero. Ele estava assustado, ele realmente havia sido atingido por um poder que jamais imaginaria. Zenon então olhava para Yuno, que voava diante dele sem esperar tudo aquilo. O seu poder estava ficando descontrolado. Zenon não sabia o que fazer. Sentindo todas as consequências do ataque do seu adversário, Zenon dizia que Yuno havia sido rápido demais. Ele não podia acreditar que o seu corpo, aquele corpo indestrutível, realmente teria sido atravessado por aquele poder mágico em alta velocidade. Nesse instante, então, temos a resposta de Yuno, que voava ao céu. Ele dizia que toda a persistência que eles possuíam realmente havia sido a chave para a vitória. Yuno e Langris já comemoravam ter vencido Zenon, e neste ponto olhava bem sério, e isso com o seu olho coberto pela armadura demoníaca. Neste momento, Zenon, extremamente ferido graças ao ataque de Yuno, ainda assim conseguia sorrir. Vamos então a um momento diferente da história. Vemos um pouco do passado de Zenon a partir de agora em sua juventude. Víamos então o pequeno Zenon, um garoto simples que era apresentado
ficado completamente ferido e também sem nenhuma felicidade em seu olhar. Nesse momento ouvíamos duas vozes questionando o que havia acontecido com ele, se ele estava ferido de novo. Aquelas vozes pertenciam a Dante e também Vanica, os irmãos mais velhos de Zenon. Neste momento, a Vanica chamava Zenon de perdedor, enquanto Dante dizia que era inacreditável como seu irmão mais novo, o seu pequeno irmão, era alguém tão patético assim. Víamos então, neste momento, uma pessoa dizendo para Zenon não se preocupar com nada. Aquele era seu irmão mais velho, sim, um quarto membro do grupo que futuramente ficaria conhecido como a Tríade. Os três irmãos que hoje lideram o reino de Spades possuem um irmão mais velho, que até o momento não havia sido apresentado na história. Ele, que estava em uma cadeira de rodas, passava a dizer que Zenon era muito parecido com ele mesmo. Ele dizia que se enxergava em Zenon. Não só isso, como ele também dizia que aquele garoto tinha muito mais aptidão para ser um receptáculo de poder demoníaco do que Dante e Vanica. Neste momento então, algum tempo se passa, víamos Zenon mais uma vez e também víamos o motivo dele aparecer tão machucado. Algumas pessoas da sua idade o atacavam com seus poderes mágicos. Um garoto chamado John gostava de se achar forte fazendo mal a Zenon. Aquele garoto dizia que Zenon era uma pessoinha assustadora com sua habilidade de tirar os ossos do próprio corpo. Não só isso, também como ele acreditava que tinha liberdade para o atacar como quiser. Afinal, seu pai fazia parte da força de defesa mágica do reino de Spades. Dessa forma, ele pode fazer o que quiser com Zenon. Acontece então que enquanto aquele garoto tentava atacar Zenon, que ainda estava caído ao chão, uma magia flamejante surge entre os dois, os afastando e então deixando o garoto John um pouco assustado. Ele olhava para o lado enquanto via um garoto se aproximando e perguntando por que ele estava falando esse tipo de coisa. Aquele garoto então se apresenta, mostrando todo o seu empenho e compreensão, perguntando que diferença fazia o poder mágico de Zenon. Neste momento, John e seus companheiros saem correndo imediatamente, e eles gritavam que era o Allen, então eles tinham que correr, sair dali o mais rápido possível. E então ele se apresenta para Zenon, dizendo seu nome, se apresentando como Allen, e ele diz que parecia que Zenon tinha uma magia muito forte, e ele achava aquilo incrível. Neste momento víamos Zenon se erguendo bem machucado, mas impressionado com aquele garoto, e então mais algum tempo se passa. Víamos que uma grande amizade havia nascido entre os dois, e então acompanhávamos uma conversa entre eles. Eles diziam que todo mundo estava extremamente nervoso, extremamente assustado, afinal o reino de Spades sempre estava coberto por neve, além de também eles fazerem parte de muitas e muitas batalhas internas. Não só isso, como agora o reino de Diamond também havia decidido que iria invadir aquele reino. Porém, aquele garoto, Allen, ele dizia que ele queria ficar muito mais forte para proteger todo mundo. Ele dizia que queria salvar as pessoas de Spades que sempre estavam com medo. Allen dizia que ele queria ser a chama da esperança nesse reino congelado. E então, com isso, um dia, ele iria se transformar no comandante da defesa mágica do reino de Spades. Dessa forma, então, ele dizia basicamente que queria se tornar o rei mago daquele reino, deixando Zenon completamente surpreso com aquele sonho. Zenon então olhava diretamente para ele e dizia que ele também, um dia ele também iria se converter num comandante. Ele iria liderar os magos daquele reino. Em uma referência direta a cena onde Asta revela seu sonho a Yuno. Naquele momento, víamos então Allen dizendo que assim então, obviamente, eles acabariam sendo grandes rivais. Mesmo assim, continuariam sendo também grandes amigos. E víamos então o tempo se passando, enquanto a promessa ainda se mantinha. Eles iriam ver quem se tornaria o comandante primeiro. Zenon então passou a treinar muito. Ele, que inicialmente temia a sua própria magia por causa das pessoas à sua volta, agora queria dominar aquele poder e se tornar mais forte. Víamos que ele e Allen sempre estavam treinando juntos, se enfrentando para aprimorar as suas técnicas, e da mesma forma, Allen também continuava treinando sozinho, assim como Zenon. E então algum tempo se passou, até que eles completaram a idade de receber o seu próprio Grimório. Não só isso, como Zenon tinha mudado um pouco a forma de ver o mundo, e então por isso, ele pedia desculpas ao seu irmão mais velho. Ele dizia que não tinha interesse nenhum em se tornar um receptáculo de poder demoníaco. Mesmo assim, víamos que o seu misterioso irmão havia aceitado aquilo tranquilamente, com um sorriso que expressava saber que aquilo não duraria por muito tempo. Neste momento, algum tempo mais se passa. Víamos que tanto Allen quanto Zenon haviam sido admitidos na cerimônia para a defesa mágica, e então juntos eles foram selecionados para a 4ª divisão da defesa mágica. Naquele momento, a gente via que eles estavam bem sérios. Os líderes da divisão 4 diziam que os recrutas deste ano eram realmente incríveis e pareciam já estar prontos para a batalha. Porém, eles diziam que em especial havia aquele garoto, Zenon, o garoto que possuía magia óssea. Ele era um verdadeiro gênio. Algum tempo se passa.
É então que surge uma dungeon, uma construção mágica ao noroeste do reino. A divisão 4 então é imediatamente enviada àquele local para uma investigação. Allen e Zenon então iam juntos como sempre e víamos que algum tempo já havia se passado. Allen dizia pro Zenon que dessa vez não perderia para ele, e o Zenon então dizia que não existia vencedores ou perdedores em uma missão, era apenas uma missão. Allen dizia que Zenon era sério como sempre, e víamos que bastante tempo realmente já havia se passado e a amizade dos dois continuava igual. Acontece que naquela missão toda a felicidade ia embora. Víamos que residindo aquela dungeon estava um demônio de ranking médio, um demônio de extremo poder que rapidamente tirou a vida de vários membros da divisão 4. Naquele momento víamos alguns magos dizendo que era inacreditável, havia um demônio ali dentro, e notando seu poder eles sabiam que não tinham o que fazer. Todos perderiam a sua vida naquele instante, porém Zenon acreditava que eles tinham a chance. Existia a possibilidade se ele usasse a sua magia mais poderosa, o seu poder mais forte, sua magia final. Porém, ele só pode usar aquele poder uma vez, ele só teria que ter uma oportunidade para conseguir fazer isso. E é então, naquele momento, que a gente via Allen. Ele gritava que um dia iria se tornar o comandante-chefe da defesa mágica, e então, utilizando uma espada flamejante, ele dizia que não podia perder ali. Allen buscava enfrentar aquele demônio, ele queria enfrentar aquele adversário, e então utilizava todo o poder disponível para isso. Zenon então assustado chamava pelo nome de Allen, gritava por ele. Zenon dizia que tudo que Allen podia fazer era ganhar tempo, ele iria perder a vida ali, ele não poderia sobreviver àquela batalha. E então víamos realmente Allen atacando aquele demônio, mas sem ter nenhum efeito. Naquele momento Zenon estava assustado, ele estava surpreso, e então a expressão e seu olhar muda completamente. Ele dizia que aquela era sua única chance, a sua última oportunidade. Zenon dizia que se ele utilizasse sua magia neste momento, ele conseguiria destruir o demônio. Porém, ele também atingiria Allen, ele tiraria a vida do seu amigo. Mas Zenon também pensava que se ele não fizesse isso agora, aquele demônio iria matar todos os membros da divisão. Ele também iria morrer neste momento, e não só isso. Depois disso, todo o reino também iria se afundar em caos. As pessoas das proximidades iriam perder a sua vida com o ataque daquele demônio. E então, nesse instante, Zenon começa a pensar em Allen, no seu sorriso, o modo como ele dizia que queria proteger as pessoas daquele reino. Zenon entra em desespero e depois disso, ele ativa o seu poder mágico. Ele atinge o seu melhor amigo e também aquele demônio, tirando a vida dos dois num instante. Zenon dizia que sem o poder, um poder que ele não tinha, ele teve que fazer aquilo. Ele teve que tirar a própria vida do seu amigo para conseguir proteger o reino, como os dois sempre quiseram. Zenon então começava a chorar desesperadamente, chorar muito. Ele dizia que os sentimentos e perseverança, isso não significa nada. Zenon então passava a pensar que as pessoas fracas deveriam ser sacrificadas. E então, neste momento, ele precisava de uma força gigantesca para que não acontecesse com ele. Neste ponto, víamos que ele havia voltado ao seu irmão mais velho. Zenon pensava que apenas se ele tivesse um poder demoníaco, ele poderia fazer algo assim. Então, chamando pelo seu irmão, ele dizia: por favor, me torne um usuário de poder demoníaco. Nesse instante, então, voltamos ao presente. Mesmo após aquele ataque, Zenon ainda se mantinha lutando. Ele tentava se erguer e naquele ponto, víamos a sua magia óssea se destruindo completamente, enquanto um poder demoníaco aumentava. Ele estava sendo completamente possuído pelo seu poder, o poder de Beelzebub, o demônio com que Zenon fez um contrato. E assim terminamos o capítulo 306 de Black Clover. Me dê o coração de um demônio. Essa é a frase de Zenon, direcionada ao seu demônio de ranking superior, Beelzebub, um dos líderes do submundo. Zenon pedia aquele poder, perdia para se tornar um demônio completo. E a reação daquele demônio ao ouvir isso era apenas de sorrir. Beelzebub começa a rir muito enquanto dizia: um coração, interessante. Depois disso, ele olha para Zenon e começa a questioná-lo o que ele conseguiria de volta, o que aquele mago estaria disposto a oferecer para ter este poder. E então, calmamente, Zenon dizia que o daria tudo, ele se entregaria completamente àquele demônio. Neste momento, ele passa a dizer que contanto que o reino de Spade sobreviva, contanto que naquele contrato seja estipulado que o reino iria continuar existindo, toda a alma de Zenon seria pertencente a Beelzebub. E naquele momento, este demônio, apreciando a sua proposta, começa a sorrir novamente, dizendo que está certo. O acordo havia sido formado. E então, neste momento, Zenon começa a pensar um pouco
pouco no rosto, nas feições do seu antigo amigo Allen, o seu sorriso e tudo que ele queria proteger. Zenon queria realizar o sonho de Allen de proteger o reino de Spades, e então neste momento ele sentia que algo estava mudando dentro de si. A expressão de Zenon muda e depois disso, víamos que o seu coração havia se tornado o coração de um demônio. Nesse instante retornamos para a grande batalha, víamos que Zenon mantinha-se caído ao chão. Enquanto isso, Yuno se mantinha voando utilizando seu arco e flecha mágico, e agora neste momento a gente via que Langris tentava se levantar, mas depois disso passava a ficar visível a mudança em Zenon. Não era apenas o seu coração que estava mudando, e neste momento Yuno passa a ficar muito assustado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Ele se perguntava o que era aquilo, como Zenon havia se tornado um demônio completo. Naquele momento víamos que todo o corpo de Zenon foi transformado em uma versão demoníaca. Tudo isso graças ao seu contrato final. O seu coração humano havia sido destruído por Yuno, mas ele já não mais precisava dele agora que tinha o seu coração demoníaco. Não apenas isso, a magia óssea de Zenon tomava conta de todo o seu corpo, dando a ele uma forma que parecia ainda mais impenetrável que anteriormente. Zenon havia se tornado um demônio de alto ranking. Como Yuno não havia presenciado toda a batalha que está acontecendo em Spades, ele já estava o tempo todo ao lado de Zenon. Ele não viu os demônios escapando pela árvore de Qliphort. Dessa forma, ele não encontrou com outros demônios, porém, ao ver Zenon, ele imediatamente lembra-se de Zegord, o demônio que ele enfrentou anteriormente ao lado de Asta. E então, agora, quem estava à sua frente era Zenon. Ele dizia que ele possuía o poder do coração demoníaco, e com isso, a sua força era mais devastadora do que antes. Ele poderia vencer Yuno facilmente. A gente via que Langris, que estava muito ferido, começava a pensar no que estava acontecendo. Ele dizia que anteriormente, o Zenon já estava usando o poder de um demônio, porém agora ele tinha o coração de um. Ele não entendia direito o que estava acontecendo. Ele se perguntava se isso significava que agora Zenon era invencível. Ele realmente havia se transformado em um demônio. E então neste ponto a gente via que Yuno estava desesperado. Ele tentava utilizar o resto de forças que ainda possuía para realizar mais um ataque contra Zenon, mas dessa vez Zenon nem mesmo se incomoda com a força do seu adversário. Em apenas um instante, ele prende Yuno com a sua magia espacial. Era como se aquele ataque não fosse nada. E de dentro daquele espaço absoluto de Zenon, víamos que ele era capaz de convocar a sua magia óssea. Foi necessário apenas alguns instantes para que perfurasse Yuno de diversos locais diferentes. Neste momento, Yuno já não tinha mais o que fazer. A sua flecha de antes, ele conseguiu realmente atingir a Zenon, mas não em seu coração. Zenon então revela que Yuno não teve coragem de fazer aquilo justamente com medo de acertar o seu companheiro. E por causa disso, por causa dessa escolha, ele iria perder tudo. Yuno poderia ter o vencido caso realmente tivesse atingido seu coração, mas decidiu não o fazer. E agora, neste momento, Zenon dizia que o fim havia chegado. Víamos então, após essa frase, Zenon voando tranquilamente em meio a um caos e grande destruição. Depois disso, o que víamos era Yuno inconsciente, quase sem vida. Yuno estava muito ferido e sem possibilidade para retornar naquele confronto. Enquanto isso, agora, o único adversário em pé diante de Zenon era Langris, e com muita dificuldade tentava se reerguer. Enquanto isso, Zenon dizia que realmente aquele garoto havia conseguido escapar com vida e ainda voltou a se colocar no seu caminho. Isso era imperdoável e por isso ele iria acabar dando golpe de misericórdia agora. Víamos Zenon atacando Langris rapidamente, enquanto aquele garoto em meias árvores de Qliphort já não tinha mais como escapar. Ele estava pronto para aceitar o seu fim, até que do absoluto nada, ele é colocado dentro de um círculo. Sim, um círculo formado por Mana Zone da magia espacial. Neste momento, os ataques de Zenon não foram o suficientes para conseguir destruir Langris. Afinal, ele simplesmente desapareceu, não por causa daquele escudo, mas sim por causa de uma outra pessoa com uma outra magia semelhante. Logo atrás de Zenon estava Langris, e ele estava com seu irmão Finral, que havia o salvado. Finral entrou no meio daquele confronto, já cumprimentando seu irmão. Neste momento, ele dizia que iria lutar ao seu lado. Ele participaria deste confronto para acabar de uma vez por todas com este demônio que anteriormente havia levado seu capitão Yami. Neste momento, o mangá nos mostra que o Zenon também tinha recordações. Ele logo reconhece aquele garoto que, com uma magia espacial que não era tão impressionante assim, conseguiu com a sua força de vontade parar todos os ataques de Zenon e proteger os membros do seu esquadrão. Ele conseguiu salvar todo mundo, e isso sim chamou a atenção de Zenon. Depois disso, a gente via que Langris se perguntava por que o seu irmão estava ali, se ele veio salvar ele novamente, porque ele sempre fazia isso. E é então neste momento que a gente vê
Finral dizendo que não era isso que ele estava fazendo. Ao mesmo tempo que em seus pensamentos ele dizia que quando se encontrou com Langris enfrentando Zenon, ele não pôde deixar de se intrometer neste confronto. Neste momento, Finral dizia que sentia muito, e sem pensamentos. Neste ponto, ele dizia que estava ali porque aquele cara à sua frente havia levado seu capitão, e isso com uma magia espacial. Finral então dizia que jamais iria deixar que ele conseguisse escapar, ele iria acabar com Zenon ali. E então, neste momento, vimos que Finral já estava fazendo parte daquele confronto. Porém, ele dizia ao seu capitão, e isso mentalmente, que ele primeiro tomaria um pequeno desvio. Afinal, antes de o salvar, ele enfrentaria Zenon ao lado do seu irmão. Ele então nos mostra que era capaz de aplicar a sua magia espacial diretamente sobre um alvo. No caso, aplicou sobre o Langris, e com isso ele criou um novo movimento espacial, o teleporte instantâneo. Finral então percebia que com a Mana Zone do Langris, que permitia que ele se movimentasse e usasse magia dentro do espaço absoluto de Zenon, junto com o seu poder, a sua magia espacial especial, que pode criar esse teletransporte, juntos eles podem lutar, e com isso, ele chama Langris para ficar ao seu lado. Neste momento eles estavam certos que juntos eles poderiam vencer Zenon de uma vez por todas. E enquanto disputavam entre si, agora eles sabiam que trabalhando juntos e dividindo seu poder mágico, transformando duas magias em uma só, eles seriam capazes de vencer um demônio de ranking superior ou qualquer adversário. E assim a gente chega ao fim do capítulo 307 do mangá de Black Clover. Agora, em decorrência da grande batalha contra Zenon, Langris já não vai ser mais capaz de suportar por muito tempo. Eles precisavam acabar com essa batalha o mais rápido possível, e Finral logo no início já percebia isso. Eles tinham que atacar o mais rápido possível, afinal Langris não iria suportar muita coisa. Então os dois se moviam mais rapidamente em direção a Zenon. Unindo as suas magias espaciais, a dupla avançava. Eles se teletransportavam enquanto estavam sendo protegidos pela magia espacial de Langris. Assim, eles tentavam se aproximar o máximo possível de Zenon para poder realizar um ataque contra o único membro restante da tríade. Mesmo assim, Zenon se mantinha tranquilo enquanto observava os dois. Ele dizia que realmente podia observar que eles estavam se teletransportando em alta velocidade, mas ele era capaz de ver tudo. Como um usuário experiente de magia espacial, ele conseguia prever todos os movimentos, e então, quando os dois tentassem atacar, ele colocaria um fim nessa batalha. Zenon então tentava os atacar o mais rápido possível enquanto eles se teletransportavam. Ele pensava que assim que fosse capaz de adentrar a Mana Zone de Langris, este seria o fim. Ele acabaria completamente com os dois. E então, a chegada deste momento surge. Acontece que enquanto ele fazia sua investida, os dois desaparecem e surgem em suas costas. Zenon então se surpreende inicialmente. Langris e Finral conseguiram ultrapassar toda a expectativa, e agora eles estavam ali próximo ao líder da tríade. Neste momento vimos que os dois estavam unindo forças, unindo seus poderes para finalmente conseguirem atacar Zenon. Eles diziam que unidos, o método como eles estavam utilizando a mana aumentava muito a sua velocidade, e também o ataque de Langris era capaz de acabar completamente com o espaço. Dessa forma, não importava o quão poderosa fosse a defesa, ela seria esmagada pelos dois, era inútil. E então vimos o ataque certeiro de Langris e Finral contra Zenon. Eles realmente conseguiram o atingir, eles realmente haviam partido o líder da tríade com a sua magia espacial. Acontece que nesse instante a gente vai para um local diferente, onde o Yuno, que estava inconsciente, passa a acordar. Ele passa a despertar depois dos ataques de Zenon e se perguntava quanto tempo havia passado, por quanto tempo ele havia ficado inconsciente depois de aquele ataque. Yuno então com muita dificuldade tentava se levantar, e era então fazendo isso que ele percebia que aquela batalha não havia chegado ao fim. Zenon ainda se mantinha de pé, porém Langris, a expressão de Yuno mudava completamente, ele se colocava completamente assustado, e então notava que Langris estava inconsciente ao chão. Zenon se mantinha ali, enquanto também levantava Finral. Ele havia atravessado o Mago dos Touros com seu poder, e dessa forma ele havia vencido os dois. Neste momento, Zenon olhava fixamente em direção a Yuno, enquanto dizia que nem mesmo a mais poderosa magia espacial, aquela que era capaz de apagar a tudo, teria poder para destruir o coração de um demônio. E então Yuno se colocava muito assustado, e neste momento a gente via que ele começava a entender o que estava acontecendo. Aquele caído diante dele era o companheiro de esquadrão de Asta, o irmão de Langris. Não só isso, como Langris estava ali quase perdendo a sua vida. Yuno só conseguia pensar que nada estava dando certo, nada estava acontecendo como ele esperava, e ele tentava se erguer, mas ainda não tinha força para isso. Enquanto isso, Zenon simplesmente dizia que havia vencido. Aquela batalha havia acabado e a tríade teria sua vitória. Neste momento, Yuno começava a pensar se ele havia feito a escolha errada, se ele havia tomado péssimas decisões. Afinal, desde que foi inicialmente derrotado por Zenon, desde que ele quase perdeu a vida junto a vários membros do seu esquadrão pelo ataque de Zenon ao reino de Clover, naquele momento ele foi um dos poucos sobreviventes entre os seus companheiros
companheiros que perderam a vida. Ele então decidiu estar ali como representante do esquadrão na conferência de capitães, e ainda fez um pedido a Knight. Ele dizia que ele queria entrar na unidade de combate contra o Reino de Spades. Ele queria ter mais uma chance de enfrentar Zenon e acreditava que agora o resultado seria diferente. Ele seria capaz de lutar pelo seu capitão e salvar a todo mundo. Ele passou por muito tempo treinando, ele se esforçou para isso. Yuno faria o que fosse necessário e no fim de tudo, agora, ele percebia que nada que ele havia feito havia sido bastante. Yuno então cai em desespero, ele começa a chorar, ele estava extremamente triste, ele não podia acreditar naquilo, ele não podia acreditar nessa batalha. E então, neste momento, ele se perguntava se era o fim de tudo, se tudo teria acabado, se agora sua batalha já não fazia mais sentido. Yuno já não tinha mais força para continuar lutando, e agora ele apenas se perguntava se tudo iria realmente acabar naquele lugar. Toda sua jornada se passava diante de seus olhos, a forma como ele sempre foi chamado de gênio, a forma como todos diziam que ele era a esperança do seu vilarejo, como ele havia sido escolhido, como ele havia sido reconhecido, como ele se tornou inspiração e também inimigo de várias pessoas. Muitos no final confiaram nele, e depois disso, ele perdeu, ele simplesmente perdeu. Porém, Yuno havia feito um juramento e ele não deixaria isso para trás. Ele prometeu para Wasta, um dos dois iria se tornar o Rei Mago. E sim, Yuno dizia que era ele. Ele precisava conseguir se levantar, não existia uma outra maneira. Ele não podia se permitir cair naquele lugar. Ele tinha que ficar de pé. Ele precisava. E então, com tudo isso, ele continuava insistindo em uma batalha perdida. Ele continuava insistindo em tentar se levantar. Ele não podia permitir que acabasse assim. E então, neste momento, uma pessoa dizia que estava junto a ele, que estava de acordo com os planos de Yuno. Aquela pessoa era parte dele, porém ao mesmo tempo era uma pessoa diferente, e por isso Yuno tinha o seu próprio poder. E é neste momento que este poder desperta. Um novo Grimório surgia naquele local, um novo poder mágico aparecia diante de Yuno. Naquele momento o destino de todo mundo estava mudando. Yuno se assustava com o que estava acontecendo e, bem surpreso, ele se perguntava o porquê do surgimento de um Grimório. Naquele momento o castelo do Reino de Spades é tomado por um grande poder mágico. E então, neste momento, as pessoas que estavam lá fora começavam a se perguntar se aquilo realmente era o Yuno, se era o seu poder. Naquele momento a gente viu Alphapatri dizendo que realmente o Yuno esse tempo todo utilizou o poder mágico do filho de Lich e Tetia, o poder da magia do vento. Porém agora, Yuno estava ganhando sua própria magia, e ele dizia que ele iria salvar o seu capitão e todos os outros. Ele faria o que fosse necessário, ele lutaria ao máximo para salvar o reino, afinal ele precisava fazer tudo isso para se tornar o Rei Mago. E agora a gente via Zenon completamente assustado, completamente impressionado. Yuno estava pronto para continuar lutando, e então agora ele dizia que para realizar os seus próprios sonhos, ele iria acabar com Zenon de uma vez por todas. Ele iria acabar com aquele inimigo e então assim se tornar o Rei Mago do Reino de Clover. Yuno agora possuía 2 Grimórios, 2 poderes mágicos, e com seus poderes o mundo inteiro podia mudar. Assim terminamos o capítulo 308, Yuno Primbelial. O capítulo se inicia com a abertura do novo Grimório, o novo livro mágico que foi recebido por Yuno em meio a todo o seu desespero. Este poder apresentava uma nova magia, um poder que ao nascer já se tornou a esperança para a grande batalha contra Zenon. Neste ponto, víamos Yuno se levantando. Ele agora voltava a flutuar e uma grande aura emanava ao redor daquele garoto. Não só isso, como seus 2 Grimórios estavam ao seu lado, o que surpreendia a todos, principalmente Zenon, que estava na sala diante dele. Enquanto isso, ele observava Yuno calmamente, ainda acreditando em sua vitória. Porém, ao olhar aquele garoto, algo chama a atenção de Zenon. O que estava acontecendo naquele confronto? Aqueles eram 2 Grimórios diante dele. O que poderia ser tudo isso? Zenon não conseguia entender. Porém, depois disso ele mal teve tempo para pensar. Também não teve tempo para reagir. Em apenas um instante, um grande flash surgia ainda em sua direção em alta velocidade, o atingindo em 2 partes diferentes, o seu rosto e também as suas asas. Uma grande onda de poder havia surgido da nova magia de Yuno. E então aquilo realmente fez efeito contra o demônio diante daquele garoto. Zenon só se perguntava como e por quê. E depois disso ele começava a observar a origem daquele poder mágico, daquele flash de luz. Ele observava uma estrela voando diante dele. Aquilo então chama a atenção de Zenon, ele começa a olhar fixamente para aquele objeto brilhante. E então, depois disso, um flashback nos é mostrado um pouco sobre a origem do Reino de Spades. A família real daquele reino possuía uma magia única, uma magia completamente diferente, que era passada de geração em geração. Esta era uma magia completamente exclusiva do Reino de Spades, de sua realeza. Então, o pai, o Rei Loice, ele possuía
possuía a magia do sol. Enquanto isso, a mãe, a rainha Ciel, ela possuía a magia da lua. Juntos então, eles tiveram um herdeiro de sangue que herdou seus poderes mágicos. Aquele era Yuno Glimberial. E então, pensando nisso, Zenon só conseguia observar aquele garoto enquanto se regenerava e se perguntava aquele realmente era. Porém, antes de completar sua frase, Yuno apresentava o nome de sua magia. O garoto se aproximava e novas estrelas surgiam ao redor dele. Ele então dizia que aquela era sua magia de estrelas. E neste momento, vendo a fúria no olhar de Yuno e agora completamente regenerado, Zenon começava a gritar: aquele é realmente o filho da família real. A nova magia daquele garoto, a magia de estrelas de Yuno, foi logo reconhecida pelo seu adversário, Zenon do Reino de Spades, que foi responsável por boa parte das tragédias que acompanharam a vida do Yuno desde seu nascimento. E então, depois disso, a gente viu que Belle também estava se recuperando. Ela começava a se levantar nas mãos de Yuno e ela dizia que estava muito feliz em realmente conhecer ele de verdade, que agora ela estava vendo quem era o verdadeiro Yuno. E realmente víamos uma grande sinceridade na expressão de Belle. Ela estava feliz de estar ao lado daquele garoto novamente. E Yuno, bem sério, olha pra ela e começa a dizer que mesmo assim, com seu verdadeiro poder, mostrando seu eu de verdade, ele ainda não pode vencer sozinho. Por esse motivo, ele pergunta se Belle poderia emprestar o seu poder pra ele, se ela poderia mais uma vez lutar ao lado dele com tudo que tinha. E Belle então dizia que com certeza novamente estaria ao lado dele. Ela já estava muito animada pra continuar aquela batalha, ela estava muito animada pra segunda chance de lutar contra Zenon. E então agora juntos eles apresentavam novamente uma grande transformação. Belle e Yuno realizavam um mergulho espiritual. Dessa vez eles possuíam 2 poderes mágicos para utilizar contra o membro restante da tríade. É então que Yuno finalmente conseguia se aproximar mais do local onde estava Zenon, se aproximando também dos seus companheiros do Reino de Clover. Utilizando a sua magia de vento, ele cria uma pequena embarcação para assim levar Finral e Langris para um local seguro. Yuno então começa a agradecer aos dois por terem ganhado tempo para que ele continuasse essa batalha. Porém agora ele dizia que iria resolver todo o resto sozinho. Eles então tinham que ir para um lugar seguro para tentar se recuperar. Procuraram um mago de magia de cura para assim poder voltar a lutar novamente. E é então que neste momento, olhando pro Yuno, Finral fica bem confuso. Ele dizia que aquele garoto tinha um grimório do trevo de 4 folhas, mas agora ele também tem um segundo grimório. O mago espacial dos touros não entendia o que estava acontecendo. E a mesma coisa acontecia com Langris, mas ele estava muito feliz de ver Yuno novamente. Ele se perguntava sério que tipo de pessoa era o Yuno. E então, sorrindo muito, o Yuno respondia que ele era o vice-capitão do Alvorecer Dourado. Agora, vendo toda a confiança de Yuno na sua vitória, Langris imediatamente acredita nele e também fica muito feliz. Agora eles podiam realmente vencer. E então, neste momento, a gente via que sim, Yuno estava tentando salvar-os, mandando para bem longe. Mas Zenon não gostava de nada disso e dizia que então, neste momento, teria que imediatamente acabar com todos eles. Vemos então a grande rajada da magia óssea ainda em direção ao Yuno. E é então que após isso vemos os movimentos da sua magia de estrela. Agora ele possuía 4 estrelas que se posicionavam ao redor do Yuno formando um quadrado. Este quadrado logo se torna um grande escudo mágico e ele para completamente todos os ataques de Zenon como se não fosse nada. O simples escudo mágico de Yuno foi capaz de parar completamente o ataque de Zenon, deixando aquele demônio furioso. Zenon estava extremamente irritado e então ele tenta mudar o poder mágico que estava utilizando para parar Yuno. Ele ergue suas mãos e ativa então o seu espaço. Com a sua magia espacial ele cria um espaço absoluto onde o Yuno não poderia escapar e dessa forma não conseguiria utilizar o seu poder mágico. Acontece que Yuno também movimenta calmamente suas mãos e novamente com a magia de estrela. Neste momento ele ativa um poder chamado Conjunção e em apenas um instante ele já estava novamente à frente de Zenon. Ele havia conseguido escapar facilmente do seu espaço absoluto e dessa forma estava ainda mais próximo do líder restante da tríade. Yuno agora revelava que ele era capaz de se teletransportar através das estrelas e com isso ele dizia que todas as páginas no seu novo grimório foram escritas pelo destino para acabar com Zenon de uma vez por todas. Yuno então ativa novamente a magia de estrelas para um novo poder mágico. 4 estrelas então se posicionam frente a ele. Elas estavam bem próximas e então criam um grande flash que rapidamente vai em direção ao seu adversário, em direção a Zenon. Aquele flash é capaz de rapidamente o atingir, criando um grande buraco no braço de Zenon. Ele realmente passou rapidamente por aquele adversário. Zenon agora se mostrava confuso, ele não esperava por isso e ele não conseguia entender como aquele garoto havia se fortalecido tanto sozinho. Neste momento a gente viu Yuno gritando ao seu adversário que havia tomado as decisões corretas. Ele havia feito uma boa escolha protegendo seus companheiros até o final e agora ele iria acabar com tudo de uma vez por todas, destruindo a Zenon. Yuno pensava que nesse momento ele seria capaz de salvar o seu capitão e todo mundo. Ele seria a salvação do Reino de Spades e também se tornaria
o Rei Mago do Reino de Clover. Acontece que Zenon fica extremamente furioso, ele perde o seu controle, ele entra em desespero. Ele dizia que agora o que ele mais queria era destroçar Yuno de uma vez por todas, este era o seu maior objetivo. Zenon então começa a utilizar a sua magia de maneira completamente aleatória. Vários e vários ossos surgem naquele ambiente e começam a destruir tudo, em todos os locais. A gente via Yuno tentando desviar o mais rápido possível, tentando escapar, e enquanto isso, Zenon seguia avançando. Ele passava entre os ossos para se aproximar ainda mais do Mago do Reino de Clover, porém Yuno não estava recuando, ele também tentava se aproximar de Zenon. Víamos nas expressões dos dois que eles estavam sérios quanto à sua vitória. Cada um gritava pelo seu próprio objetivo, e depois de tudo, a gente via que Yuno realmente estava próximo a Zenon, que também contra-atacava. Eles então ao mesmo tempo gritavam: serei eu que sairei vitorioso deste combate. E assim então a gente termina o capítulo 309 de Black Clover, Magia de Estrelas versus Magia Óssea. Vemos a nova magia de Yuno indo diretamente à magia óssea de Zenon. Presenciávamos então o choque daqueles dois poderes, e logo após isso, víamos Yuno enfrentando Zenon. Os dois pareciam recuar enquanto escapavam do ataque de seu adversário. Zenon então utilizava todos os ossos no ambiente para tentar pegar Yuno desprevenido, enquanto Yuno, enquanto desviava desses ataques, utilizava a sua magia de estrela para contra-atacar com um grande flash capaz de chegar até Zenon. O nível de poder daquele confronto agora era completamente diferente, e ambos os dois estavam lutando com tudo que tinha. O último membro da tríade, Zenon, estava agora chegando ao clímax da batalha contra o Mago do Reino de Clover, Príncipe de Spade. E vemos que Yuno realmente estava tentando escapar, ao mesmo tempo que em um certo momento ele consegue chegar atrás de Zenon. Aquele mago estava furioso, o líder da tríade, ele não acreditava nos poderes do seu adversário. E Yuno agora então, ele decidia contra-atacar com tudo que tinha, ativando um novo poder da sua magia de estrelas, criando um grande chicote de estrelas, deixando Zenon assustado. Logo depois disso, este flash de poder ia em direção ao líder restante da tríade, ao último membro, e então, neste ponto, Yuno é capaz de cortar Zenon ao meio. O seu flash consegue o atingir e dessa forma, a vitória parecia estar concretizada. Yuno atingiu Zenon completamente, o partindo ao meio. Uma grande explosão de poder acontecia neste momento, porém logo após isso, percebíamos que isso não teve nenhum efeito. Zenon se regenerava facilmente. Dessa vez, éramos capazes de ver o seu coração demoníaco. Ele havia realmente sido atingido, porém o poder de Yuno não era forte o suficiente para lidar com o coração de um demônio. E enquanto isso estivesse acontecendo, Zenon se mantinha invencível. Yuno então ele observava o seu adversário, enquanto Zenon já não queria mais manter aquele confronto, ele queria acabar com aquela batalha de uma vez por todas. Então, assim como Yuno estava usando dois poderes mágicos, Zenon decide aumentar muito mais o seu próprio poder, também utilizando as suas duas magias, a sua própria magia óssea e também a magia de um dos líderes do submundo, a magia espacial demoníaca. Então agora era magia óssea e magia espacial, os poderes unidos criando agora uma grande espada, a espada demoníaca Densleif. Logo após invocar essa espada, Zenon começava a se movimentar rapidamente com aquele poder, e víamos que a espada de Zenon era capaz de cortar o espaço. Este era o verdadeiro significado daquele poder, um poder mágico que unia a sua magia óssea e a sua magia espacial. E neste ponto Yuno ficava ainda mais assustado, ele estava surpreso com aquela habilidade e percebia que agora seria muito mais difícil se aproximar de Zenon. Aquele adversário conseguiu novamente aumentar ainda mais o seu próprio nível. Zenon então revela sua magia Extinção Mágica Celestial. Os seus ossos passam a ser completamente destruídos, isso por causa do poder espacial da sua magia. Ela engolia tudo na sua frente e dessa forma era impossível escapar. O próprio Yuno percebia que aqueles buracos eram espaciais e dessa forma ele não tinha como bloquear aquele poder, era quase impossível fugir. Tudo estava sendo corrompido, tudo estava sendo destruído pelo poder de Zenon. Yuno então acredita que a sua única escolha agora seria tentar se aproximar, seria ir em direção a Zenon, e ele fazia isso o mais rápido possível. Não apenas isso, ao perceber que uma das suas estrelas foi destruída, Yuno percebia que ele não seria capaz de trazê-las de volta, não rapidamente, e dessa forma, ele tinha que conseguir acabar com aquela batalha antes que todos os seus poderes fossem embora. Víamos então Zenon um pouco pensativo, enquanto enfrentava aquela batalha, ele não estava totalmente concentrado, o seu passado vinha à tona em sua mente. Naquele momento ele só conseguia pensar que as pessoas fracas perdiam a vida facilmente. Facilmente essas pessoas eram destruídas, e é impossível proteger todo mundo, não tem como lutar por todos. Zenon então pensava que dessa forma, a melhor coisa que eles podiam fazer para proteger a todos era acabar de uma vez por todas com todas as pessoas fracas, era tirar a sua vida, destruí-las completamente. Assim como seu irmão dizia, destruindo completamente os fracos, eles, todo esse mundo poderia se regenerar, renascer
em um corpo indestrutível, um corpo poderoso. Este era o plano da tríade. Víamos então os 3 irmãos Ógrades unidos na frente de Zenon, o irmão misterioso ao centro, enquanto ao seu lado estava Dante e Vanica. Ele então dizia que os 4 são os irmãos Ógrades, e com a magia que eles possuem, e também o poder que eles conseguiram obter através dos demônios, eles seriam capazes de reconstruir a humanidade. Eles criariam a humanidade perfeita, o mundo ideal para todos. Este era o plano demoníaco da tríade. E então víamos a expressão de Zenon. Naquele momento ele ficou um pouco chocado, mas ele entendia aquele plano. Ele dizia que o reino de Spades agora finalmente iria conhecer a verdadeira paz, e assim todos poderiam ser felizes. Afinal, eles irão ter certeza que não temiam mais a morte. Afinal, os fracos já não estariam mais ali. E então agora, voltando ao presente, Zenon estava furioso, querendo acabar de uma vez por todas com aquele confronto. Ele dizia que tudo isso, tudo que ele está fazendo, toda a sua batalha, tudo que ele viveu até o momento, era tudo pelo benefício, para o bem do reino de Spades, para que aquele reino possa ter prosperidade no futuro. E então, para isso, para garantir o bom futuro do reino que ele amava, ele precisava destruir Yuno de uma vez por todas, nem que ele precisasse destruir tudo para fazer isso. Vemos que o poder de Zenon agora estava ficando cada vez maior. Todo o seu arredor no castelo do reino de Spades estava sendo completamente dizimado, completamente destruído pela sua magia. Yuno também estava causando uma grande destruição enquanto tentava escapar daqueles flashes, e a gente via a árvore de Qliphort preenchendo cada vez mais aquele lugar, tomando cada vez mais conta do reino de Spades. Yuno tentava escapar o mais rápido possível dos ataques de Zenon, e percebia o quão difícil isso era a partir de agora. O poder espacial havia mudado completamente aquela batalha, porém Yuno, ele ainda sabia que podia vencer. Ele dizia que agora, neste momento, ele precisava utilizar a sua reserva especial, um poder que ele havia guardado, a sua última carta na manga, um ataque triunfante. Víamos então Yuno seguindo à frente, até que finalmente ele chega à posição que queria. Yuno estava próximo a Zenon e prestes ao atacar de uma vez por todas. Ele então levanta sua alabarda e estava pronto para executar mais um ataque enquanto desviava do poder espacial. Ele ativa então o espírito de Boreas, porém agora o seu poder seria completamente diferente. Ele não estava usando mais o mesmo ataque de antes. Agora, enquanto Zenon tentava o parar com sua ruptura espacial, Yuno estava mudando o seu poder. Ele estava mudando o rumo daquela batalha. Zenon pensava que ele conseguiu finalmente destruir todas as estrelas de Yuno. Ele não pode se defender e não pode se teletransportar, e de toda forma ele é incapaz de destruir o coração de um demônio. Então Zenon acreditava na sua vitória, porém Yuno muda sua alabarda. Ele agora estava com a sua espada de Séfira, e então ele começa a pensar que no nível divino, quando se alcança a afinidade entre o espírito elemental e o seu guardião, ele consegue 100%. Yuno, ele conseguiu chegar até ali. Ele realmente estava lutando com tudo, mesmo que isso custasse a sua vida. E em resposta a tudo isso, nasce um poder diferente, o poder de destruir os demônios, o espírito de Boreas no nível divino. E então agora Zenon tentava o atacar com tudo, dizendo que já venceu. Ele realmente o ataca, mas o seu ataque não atinge a ninguém. Yuno realmente era muito forte, e nasceu então o seu verdadeiro poder. Uma nova estrela surgiu com a força para teletransportá-lo uma última vez, e dessa forma ele conseguiu surgir atrás de Zenon, rápido o suficiente para que a sua espada sagrada de Séfira corte aquele demônio ao meio, de uma vez por todas. Agora, a vitória do reino de Clover, a vitória é do Yuno. Uma vitória que ele não clamava apenas para si, mas por todos que lutaram ao seu lado. E assim então, o vento realmente mudou seu destino, e a gente termina o capítulo 310 do mangá de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!